Bem, eu converso hoje com o fundador da Algatec, o Lucas Welch. Vamos falar um pouquinho sobre cultivo de algas como solução ambiental para os produtores. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, muito obrigado pela recepção. Ok, o assunto algas tem entrado em pauta aqui meio que constantemente. Outro dia nós falamos sobre produção de algas aqui em Ubatuba, é uma alga fundamental aí, principalmente para despoluir oceanos e tal. E o nosso assunto hoje aqui vai diretamente na produção de adubo, né? É isso? Exato. É, Exato. não sei se é o mesmo tema, mas uma vez eu falei sobre umas algas vermelhas que dão na costa de Salvador, é isso? E que elas são próprias para a produção de adubo, um adubo natural. Não são as mesmas algas. As algas que a gente trabalha, né, na Algatec são as algas Capaficus alvarezi, que muito provavelmente são as mesmas algas que você comentou Com o pessoal do sobre a Instituto produção. de Pesca de Ubatuba, é isso aí. É essa. Exato, O eles nome é estão fazendo difícil de. desenvolvimento. Vocês têm mais familiaridade para falar o nome aí, mas eu me recordei bem aqui. É essa mesmo. Tá. E vocês Essa trabalham em que sentido e como? Hoje, nós estamos com um cultivo lá em Penha, Santa Catarina. Os 3 estados que já regulamentaram a produção são Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. E Santa Catarina, por já ter um zoneamento costeiro e as áreas de agricultura definidas, a gente conseguiu fazer ali o cultivo de forma legalizada, acelerada, e já estamos conseguindo fazer a comercialização desse extrato de alga, né? E esse extrato de alga ele funciona como adubo? Ele substitui o adubo ou ele entra como complemento? Como é que é o trabalho dele? Deixa eu ver aí a embalagem. Tá, Esse é o nosso produto, tá. Algatec Capa, né? Ele é basicamente um estimulante das plantas, porque as algas são plantas basais, vamos dizer assim, de Sim. uma forma simples para o produtor entender. E dentro daquilo ali tem tudo que uma planta tem. E ela acaba tendo um funcionamento de estimulante da planta, efeito anti-estresse, efeito de enraizamento. Então a gente não substitui o adubo, mas Uhum. a gente otimiza o metabolismo da planta. E para vários cultivos e para várias etapas, né? O pessoal deve estar pensando, mas dá para usar em larga escala numa grande plantação de soja, de cana-de-açúcar, de trigo? Como é que é isso? Com certeza. As algas, o ponto positivo das algas é que elas crescem muito rápido, né? Então a gente consegue produzir muita alga, uma biomassa muito rápida e muito fácil de produzir. Então tem já vários estados começando a fazer essa produção e a gente vai conseguir ser uma fonte interessante de suplementação nutricional para as grandes culturas e os resíduos para hortifruti. A gente teve resultados em melão de até 15% a mais de biomassa. Uhum. Estamos validando isso em cana, estamos validando isso em milho, estamos validando em algodão. Então, a gente tem ali uma série de oportunidades e, sem dúvida, alga não falta. A gente consegue produzir. O que falta é essa validação de mercado e os produtores começarem a usar com mais ânsia. Com mais regularidade, enfim, adotar o sistema. E como é que é a aplicação dela em larga escala? Você falou aí, inclusive, que teve um rendimento de volume, inclusive, de aproximadamente 15% com melão, e agora vocês estão validando para outras culturas. Como é que é a aplicação? Dilui em água, através da irrigação, como é que é? A gente pode usar qualquer canal de aplicação. A gente já está validando isso, já validou isso em aplicação de semente. Na irrigação ela vai bem também, mas a gente tem testado principalmente junto a fungicidas, a herbicidas, para otimizar as aplicações, né? Uhum. E também para dar uma redução do efeito de estresse, né? Uma redução do efeito fitotóxico. Então ela ajuda o metabolismo da planta a burlar, né, essa toxicidade. Tá. Tá. Ela funciona, quando você aplica com um fungicida ou um herbicida, ela entra como uma espécie de neutralizador da toxicidade do defensivo agrícola. Exato, ela vai ajudar o metabolismo secundário da planta a continuar crescendo mesmo sob estresse, né? Uhum. Curiosidade, é possível utilizar também para
pequenas culturas ou de forma doméstica, assim, eu tenho, por exemplo, várias orquídeas, que eu gosto muito de orquídeas e outras plantas. Ela pode ser utilizada também? Sim, inclusive eu estou indo para o Lambra essa semana, a gente vai estar Ah, lá no Hortitec. Para flores, para pequenas culturas, a gente tem feito validações domésticas, validações menores, produtores pequenos, Santa Catarina, São Paulo, Nordeste. Então a gente está validando isso sim, e ela ajuda tanto no crescimento da planta, né, no crescimento vegetativo, quanto no florescimento, pegação de florada e tudo mais, para casa de frutos, né? Então a gente consegue usar ela sim, porque basicamente, né, o que tem ali, né, de antioxidante, de hormônio vegetal, ajuda as plantas a desenvolver. uma última questão. Tem dosagens específicas? Tem algum tipo de limitação por ser um produto natural? Quais são essas características? O extrato de alga, ele é isento de registro, né? Ele não tem toxicidade nenhuma para a planta, mas obviamente, se você fizer uma dosagem muito alta, como ela é uma alga, ela tem muito sal, Sim. né? Então, se eu fizer uma aplicação muito intensa, errada, uma dosagem muito alta, ela pode sim vir a matar as plantas, mas é uma dose assim 10, 20, 30 vezes acima do que a gente indica, Mas é porque né? ela vai desequilibrar, né, o que você tem ali no solo, porque você está colocando uma quantidade muito maior do que precisava colocar, né? É isso. Exato, exato, exato. Ok, então. Para quem quiser mais informações sobre o assunto, qual é o endereço de vocês na internet, Lucas? O nosso Instagram é Algatec Bioinsumos, nosso site algatec.com.br, nosso telefone é 19 98315 2505. Ok, obrigado pelas informações e uma boa semana que está só começando aí. Até a próxima, amigo. Muito obrigado.